Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. No próximo dia 26 entram em vigor as novas regras para o ponto eletrônico. Uma das principais mudanças é que as máquinas deverão emitir um comprovante impresso com o horário de entrada e saída do trabalhador. Essa medida não agradou muitos empresários que reclamam do custo desse equipamento. Esta é a discussão para o Conversas Cruzadas de hoje, que já está no ar. Participam do debate desta noite Felipe Calhendo, que é advogado, Marcos Cardoso de Souza, vice-presidente da ENFLO, Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, Francisco Alano, presidente da FECESC, Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, e o superintendente regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, Carlos Arthur Barbosa. Participe do nosso debate pelo telefone 48-3216-2828, pelo e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa ainda está no twitter.com/conversastvcom. Acesse também o nosso blog, cliquerbs.com.br/conversas cruzadas. O Conversas Cruzadas tem patrocínio de Fipasa, Novo Uno, Novo Tudo. Venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Pós-graduação Cesus, que você faz, o mercado valoriza. Cursos disponíveis no site. Kerstop. Experimente o melhor, experimente Kerstop no Beira Mar Shopping. E Senge, em defesa do profissional sempre. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Carlos Arthur Barbosa, por que essa nova regra, esse novo equipamento do ponto eletrônico? Boa noite. Boa noite, queria agradecer inicialmente à TV Com pela oportunidade de fazer esse debate com pessoas tão qualificadas aqui e dizer que essa proposta do Ministério do Trabalho é uma das regulações do artigo 74 da CLT que trata dessa temática. Essa temática no artigo 74 do nosso Estatuto Obreiro, ele diz que existe 3 formas de você registrar a jornada de trabalho desses trabalhadores. Uma delas é a forma manual, o registro manual da jornada. A segunda forma é a forma mecânica do registro e a terceira é a forma eletrônica. Então o legislador, já lá nos idos de 1943, já prevendo essas formas de registro da jornada de trabalho dos nossos trabalhadores, já propôs essas 3 formas de atuação. E o Ministério do Trabalho, através da portaria número 1510, de 21 de agosto de 2009, portaria assinada pelo Ministro do Trabalho, ela veio a regular essa sistemática da forma de registrar a frequência dos trabalhadores através do registro eletrônico. Quer dizer, das 3 fórmulas que nós temos proposta no Estatuto Obreiro, no artigo 74, uma delas foi regulada pela portaria número 1510. Francisco Alano, para os trabalhadores que vão ter que se adaptar a essa nova regra, isso é bom, ruim? Qual é o impacto disso? Isso é ótimo. Nós temos já uma luta de muitos anos no sentido de regulamentar o ponto eletrônico, porque nós estamos verificando já há muito tempo um desvio profundo na aplicação do registro eletrônico de ponto. Ou seja, empresas sem nenhum tipo de escrúpulo, não são todas, é um número até limitado de empresas, que no final da semana, no final do mês, determinam a um funcionário qualquer que delete as horas extras dos seus funcionários. Delete as horas, manipule as horas, estabeleçam já no início da jornada, o fim da jornada, e esse trabalhador pode continuar trabalhando posteriormente sem recebimento de hora extra. E é só verificar no Judiciário Trabalhista as centenas e milhares de processos que tramitam no Judiciário ações dos trabalhadores no sentido de reivindicar o pagamento dessas horas. O problema é que esse sistema ele é tão perfeito no sentido de permitir esse tipo de desvio, que as horas são deletadas e não fica nenhum tipo de vestígio. E se o trabalhador faz o seu registro de ponto no sistema eletrônico, em tese, ele deveria estar arquivado no registro eletrônico, no entanto, eles são deletados, o trabalhador não consegue outro tipo de prova
no sentido de receber essas horas. Então, o novo sistema de registro eletrônico de ponto, pela nova portaria do ministro do Trabalho, até prova em contrário, ele é perfeito no sentido de não permitir esse tipo de sonegação do direito do trabalhador. Até porque todos os equipamentos, eles passam por um processo de verificação, por um processo de análise, e recebem de empresa credenciada o certificado de perfeição desses equipamentos, tanto do equipamento quanto dos programas, né, ou do programa que é utilizado para esse tipo de registro. Então, o Ministério do Trabalho, eu tenho feito esse tipo de avaliação, de que o Ministério do Trabalho, talvez na gestão desse ministro e de muitos outros ministros, foi a melhor iniciativa, uma das iniciativas mais brilhantes que o Ministério do Trabalho teve até hoje. Ou seja, de criar um sistema em que ele não permita qualquer tipo de sonegação do direito do trabalhador e, ao mesmo tempo, fornece os elementos, ou seja, fornece a prova escrita, seja em cupons, para que o empregado, se não receber essas horas, ele possa entrar em juízo, se ajuizar a competente ação trabalhista e receber essas horas sem nenhum tipo de dificuldade. Ou seja, sem necessidade de prova testemunhal, sem necessidade de qualquer outro tipo de prova, porque a prova está na mão dele, né? Então isso certamente vai melhorar a nossa avaliação em relação ao capital e trabalho. Primeiro porque o empresário também vai ter uma segurança muito grande de que ele não sofrerá nenhum tipo de ação, se ele estiver pagando corretamente as horas dos trabalhadores. E, por outro lado, os trabalhadores também terão segurança de que no final do mês ele receberá as horas corretamente. Por isso, a nossa avaliação é positiva e nós participamos desse processo. Ou seja, nós participamos de várias audiências com o ministro do Trabalho. Nós aqui requeremos, dia 4 de junho de 2008, nós fizemos um requerimento assinado por todas as centrais no sentido de implantação desse sistema e o ministro, num prazo de 4 de junho, ou seja, num prazo de 1 ano e 1 mês aproximadamente, ele elaborou, a equipe dele elaborou a portaria e publicou, e ela começou a vigir já no dia 25 de agosto de 2009. Ok. Marcos Cardoso de Souza, o que pensam os empresários? Boa noite a todos, colegas do debate. Me preocupa um pouco essa questão dessa visão da relação entre empresa e empregador, né? Nós estamos aqui discutindo uma modernização da parte eletrônica de registro de ponto, no entanto, usando argumentos de uma relação trabalhista extremamente arcaica, onde o trabalhador é a vítima e o empregador o senhor de escravo, né? Acho que essa relação já amadureceu bastante. A classe empresarial cada vez mais entende, esse é um trabalho que as ações empresariais têm feito, os empresários entenderem o quanto é importante valorizar os seus colaboradores, porque mesmo em relações como o próprio e-commerce, que hoje é uma das relações mais modernas de comércio eletrônico, ali estão pessoas por trás daqueles sistemas. Então, em qualquer empresa, em qualquer sindicato, em qualquer relação, nós temos inevitavelmente pessoas. E é óbvio que nesse grupo de empresas ou mesmo de empresários, concordo, pode sim haver algum empresário que não tem escrúpulo. Mas, como mesmo o nosso amigo disse agora há pouco, são poucos. Não creio que o ponto eletrônico, da forma com que foi colocado, onerando toda uma cadeia produtiva, desde pequenos e microempresários até grandes empresas, porque o volume de equipamento que se tem que colocar numa grande empresa também prejudica no que diz respeito ao investimento. Eu acho que precisa mais do que uma relação fria, através de registros, de controles, de impressão de tickets, precisa de modernização dessa relação. Precisa haver confiança. Quando o amigo fala em alto volume de reclamações trabalhistas, nós não podemos esquecer das inúmeras reclamações trabalhistas sem qualquer fundamento,
que chegam no final do processo sem qualquer tipo de prova. Não é raro nós vemos reclamações trabalhistas com petição de 30 mil, 40 mil, chegar a 500 reais, R$1.000, porque não há qualquer fundamento. Então, no registro do ponto eletrônico, hoje, da forma com que ele é feito, sem esse ticket, sem essas exigências dessa nova portaria, não podemos esquecer que ele é assinado pelo trabalhador. Todos os registros são assinados. E muitas das modificações que porventura possam ser feitas, são feitas até em benefício do trabalhador. Por exemplo, na nossa região da Grande Florianópolis, nós temos grande vocação para serviços. Então, muitos trabalhos externos, com dificuldade desse registro, principalmente da precisão desse registro. Onde muitas empresas foram orientadas, inclusive pelo nosso jurídico, a pegar por escrito do trabalhador que horário ele chegou. E aí a empresa tem a obrigação de confiar no trabalhador e anexar essa documentação à alteração que é feita no registro ponto, para se ter realmente uma igualdade, de relação. Mas concordo que mesmo assim como existem maus trabalhadores, existam talvez maus empresários, e em todo segmento da sociedade nós vamos ter pessoas mais ou menos bem intencionadas, infelizmente. Mas a princípio, pelo impacto financeiro e também por toda a burocracia desnecessária que se cria à classe empresarial, nós somos contra essa medida, achamos que ela poderia ter sido feita de uma outra forma. E é esse o trabalho que nós pretendemos continuar, de buscar alternativas melhores, que não onerem tanto a classe empresarial, principalmente pequenos e microempresários. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas nós temos recebido ao longo desse ano questões como nota fiscal eletrônica, substituição tributária, enfim, uma chuva de modernidade que a cadeia produtiva não consegue absorver tudo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer a coisa com um espaçamento de tempo maior e com um acordo maior. Talvez, por exemplo, nessa questão do registro ponto, uma escala por quantidade de funcionários, Enfim, isso sem considerar todo o investimento que inúmeras empresas fizeram nos últimos anos na modernização dos seus sistemas e que agora vão ter que simplesmente abandonar, investir tudo novamente. Mas, enfim, o tema, acreditamos, é realmente polêmico, mas nesse início de debate eu queria realmente que nós pudéssemos aqui refletir sobre essa relação trabalhista, sobre a maturidade dessa relação. Deixarmos de lado esse impacto do empreendedor como vilão da história e o empregador como vítima. Nós temos aqui que ter uma relação justa, porque ambos são interdependentes. A classe empresarial depende dos seus colaboradores e isso, acredito, evoluiu muito nos últimos anos e tem sido uma relação cada vez mais produtiva e justa. Dr. Felipe Caliendo, citado pelo Francisco, a questão da implantação desse novo ponto eletrônico para resolver algumas questões trabalhistas, algumas possíveis pendências. O que o senhor acha a respeito? Em primeiro lugar, uma boa noite a você. Boa noite. Boa noite a meus companheiros de debate e boa noite aos telespectadores. No primeiro momento, eu queria chamar a atenção do colega que, de pronto, fez referência ao fato da CLT ser arcaica, vencida, datada de mais de 30 ou 40, de mais de 40 ou 50 anos. Não é bem verdade, colega. A CLT é uma peça importantíssima, é uma peça que regulamenta as relações de capital e trabalho, dita normas que já estão extremamente atualizadas, porque adequadas à Constituição de 1988, por via de consequência atualizadíssima, com uma leitura extremamente social. Desculpa, eu me referi às relações, não especificamente ao documento CLT, as relações que realmente eram... Perfeito. Ainda em relação às relações de capital e trabalho, também me parece interessante fazer referência ao fato de que o colega teria argumentado que havia um desequilíbrio nas relações, ou seja, sempre o patrão é o vilão, enquanto que o empregado é a eterna vítima. Na verdade, essa visão, ela tem que ser enxergada pelo princípio da proteção, que é subdividido em três tipos, o indúbio pro operário e outros tantos aí, que falam de maneiras de equilibrar uma relação. Isso é simples. Veja que no cotidiano, em grandes empresas, não empresas pequenininhas de 3, 4 empregados, mas de grandes empresas, que a relação
verticalizada, não se conhece muito os seus chefes superiores, o empregado fica realmente extremamente amassado pelo sistema. Daí o porquê a necessidade da legislação, e não da justiça, mas da legislação, criar um reequilíbrio de sorte que sentem na frente de um juiz que vai decidir uma celeuma em paridade, de forma equilibrada, né? Com relação agora, especificamente, à introdução do ponto eletrônico, eu diria que ele não é esse vilão que o empresário está vendo. Me parece até mais essa natural rejeição decorrente de que os sistemas anteriores utilizados para registros de frequência de trabalhador eram e são ainda constantemente adulterados. É imensa a quantidade de demandas na justiça em que o empregado entra, não pode bater o ponto. Sai ao meio-dia, é obrigado a voltar antes do intervalo, aquele de 1 hora, mas tem que ficar aguardando para bater o ponto a 1 hora. Quando não, no final do expediente, é obrigado a bater o ponto e ficar trabalhando. E isso até não foi solucionado pelo ponto eletrônico, porque isso vai continuar existindo. Então a fraude é possível ainda. Por fim, ainda em relação também à fala do colega, que haveria excesso de onerosidade em relação às pequenas empresas, cabe lembrar ao amigo que pequenas empresas, aquelas com menos de 10 empregados, é dispensado o registro de ponto. Aliás, com qualquer número, 200 empresas quiser usar o manual e mecânico, não tem problema. Eu iria completar neste ponto, exatamente. A par da desnecessidade da utilização de sistema de ponto para empresas com menos de 10 empregados, ainda por essa legislação, aliás, pela própria CLT, é permitido 3, na verdade, ele consta 2 sistemas de ponto, que seria o manual, né, aquele que o empregado anota o ponto, escreve. Depois o sistema mecânico, que é aquele sistema também arcaico, que ficam aquelas batidas sobrepostas. E, por fim, agora com a introdução dessa legislação e com a evolução da tecnologia, chegou o ponto eletrônico, que num primeiro momento, eu tive até a oportunidade de ver, foi adulterado. Porque o sistema permitia que você, no final do mês, desse um delete nas batidas normais e assimétricas, de sorte a enquadrá-los dentro do limite das 8 horas. Então me parece, salvo melhor interpretação, que o avanço da informática, ele é muito bom quando interessa ao mau profissional, ao mau empresário e principalmente ao banqueiro. Veja bem, hoje nós vamos a banco e trabalhamos em máquinas e eles dizem que isso é modernidade. O que custou isso, na verdade? A demissão maciça de bancários. Agora, a mesma evolução tecnológica, trazida pelo sistema do REP, é mal vista porque, não todos os empresários, mas alguns maus empresários ainda cogitam de fazer uso de um sistema de burla. É esse meu entendimento. É o entendimento de que essa como o nobre colega mesmo colocou, e nós sabemos disso, existem outras alternativas, mantendo principalmente a questão do ponto mecânico. E pelo que nós temos visto no Brasil inteiro, isso vai ser uma tendência. Pessoal, isso de aplicação de do voltar para o ponto manual, mecânico, né? Logo, a gente pode então entender que isso seria um retrocesso. Né? Então, nós não somos contra, por ser contra, a questão do registro do ponto eletrônico. Até porque, da forma com que ele foi colocado, se nós formos para a realidade das pequenas microempresas aqui da região, por exemplo, com 15 funcionários, 18 funcionários, um custo hoje entre equipamento e software de 6, 7, 8 mil reais é um custo alto. Mas não é verdade isso, não é verdade. 2.000, já tem máquina por menos de 2.000 reais, porque tem um número muito grande de empresas fabricando. Ou seja, hoje já chega quase a 100 empresas credenciadas para fabricar. Estão perto de 100 agora que produzem essa máquina. Para fabricar o equipamento. Então, o custo está lá, ele é mais barato
Mais barato que o sistema eletrônico atual. É mais barato. Pelo número de empresas que se credenciaram e pela quantidade de equipamento que elas irão fabricar. Então, o custo caiu muito. E, por outro lado, também, eu acho que tem um dado que me parece que é importantíssimo. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, fez um levantamento que a sonegação sobre os trabalhadores em um ano é em torno de 25 bilhões. 25 bilhões. Férias, 13º, a hora extra não recebida, imposto de renda e assim por diante. Fundo de garantia. São subtraídos em torno de 1.000 vagas ou seja, novos empregos, 1 milhão de novos empregos. 1 milhão de novos empregos por ano são perdidos por conta da realização de hora extra e não recebida pelos trabalhadores. Segundo a avaliação dos empresários, não é nossa, segundo a avaliação da CNI, se todas as empresas que hoje utilizam o registro eletrônico de ponto mantiverem o registro eletrônico de ponto no novo sistema, deverão gastar aproximadamente 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 800, que é mais ou menos um pouquinho mais que 10% do custo, do prejuízo sofrido pelos trabalhadores num ano. Então isso é insignificante. Então vale a pena. E eu tenho dito, se apenas um trabalhador fosse beneficiado pelo novo sistema, já valeria a pena. Um só. Porque ele está sendo roubado nos seus direitos, no seu suor, no seu sangue e assim por diante. Mas são milhares, são milhões de trabalhadores que são sonegados nos seus direitos e, portanto, o novo sistema vale a pena. E eu tenho aqui várias anotações que foram colocadas pelo colega. No retorno a gente faz eu gostaria porque nós temos que chamar um breve intervalo. Isso, eu gostaria porque são questões importantes de fundo e de esclarecimento que eu gostaria de fazer. Sim, Francisco. Depois do intervalo nós falaremos sobre isso. Conversas Cruzadas volta daqui a pouco. Não saia daí, voltamos já.